meus irmãos, vamos ler Apocalipse capítulo 20, versículo 5 em diante. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até os 1000 anos, até que os mil anos acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles 1000 anos. Amém. Obrigado, Pai, por esta leitura que fizemos. Pedimos ao Senhor a tua ajuda, pois nós dependemos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos tentar falar um pouco nesta hora sobre a primeira e a segunda ressurreição. Muito bem, meus irmãos, nós cremos na ressurreição dos mortos. Sabemos que a morte não é o final, né? Não termina com a morte. Mas há duas ressurreições. A primeira ressurreição, que é a ressurreição para o arrebatamento, e a segunda ressurreição, que é para o julgamento. Então, nós tomamos o que disse o nosso profeta, o irmão Brana, nos ensinando sobre a primeira ressurreição, a ressurreição do rapto ou do arrebatamento da noiva de Cristo, e a ressurreição para o julgamento, a segunda ressurreição após o milênio, certo? Pois a ressurreição
da noiva de Cristo, a primeira ressurreição, que é esta que diz em Apocalipse, capítulo 20, que lemos, né? O versículo 5 e 6, mas os outros mortos não reviveram, eles não ressuscitaram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, os que estão dormindo no Senhor, de todas as eras passadas, eles terão que sair do sepulcro, na primeira ressurreição, para eles serem raptados ou arrebatados. É isso que disse a própria palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esses que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro são os irmãos que morreram em todas as eras passadas. Eles sairão do sepulcro, na primeira ressurreição. O versículo 17 diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Então, os mortos, os que morreram nas eras passadas, os eleitos, predestinados de todas as eras passadas, que ouviram cada mensageiro no seu dia e creu, esses que compõem a noiva, que é formada de todas as eras, sairão do sepulcro, se unirão com aqueles que também fazem parte desta noiva, que estão vivos no tempo final, e com corpos glorificados são levados no grande arrebatamento, certo? A encontrar o Senhor nos ares. Então, esta é a primeira ressurreição. E é o que disse o nosso Senhor Jesus em São João, capítulo 5, versículo 24, que fala da primeira ressurreição, certo? São João capítulo 5, versículo 24, diz assim: na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Isso é interessante, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não é terá a vida eterna, mas tem a vida eterna. Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esses que ouvem a palavra que Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não terá, ele tem. Quando ele crê na palavra, e o que acontece? É o eleito ouvindo a voz de Deus, que é a palavra de Deus. Ele é uma ovelha, porque a ovelha, disse Jesus, minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E essas ovelhas que ouvem a minha voz e me seguem, conforme disse o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixou bem claro que este Senhor e Salvador, quando fala, sendo ele o bom pastor, ele deixou bem estabelecido que essas ovelhas, elas ouvem a voz do Senhor. E não só as ouvem, como disse o Senhor em São João capítulo 10, versículo 27, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a
conheço-as e elas me seguem. Isso é interessante, porque quando essas ovelhas deste aprisco do Senhor Jesus, sendo Ele o bom pastor, quando Ele fala, suas ovelhas ouvem sua voz. Por que elas ouvem sua voz? Porque Ele diz: eu as conheço e elas me seguem. Então, quando Deus conhece, Deus não conhece hoje. Essa questão que as pessoas, as denominações dizem nas pregações, que quando alguém aceita Jesus, que Jesus escreve seu nome no livro da vida do Cordeiro lá naquele dia que ela aceitou Jesus. E não é assim que a Bíblia diz. Não é assim. O nome do eleito, do predestinado, já está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E esse é o motivo dessas ovelhas, que são os predestinados e eleitos, ouvirem a voz de Deus e seguirem sua voz, porque disse ele: eu as conheço. Eu as conheço. Você pode se lembrar do que disse Jesus em Mateus capítulo 7, depois eu vou voltar para cá, em São João 10, mas Mateus capítulo 7, 21, o que disse ele? Para aqueles que naquele dia dirão: mas Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ele vai dizer: então lhes responderei: nunca vos conheci. Olha, esse grupo de pessoas, os quais Jesus disse que muitos me dirão naquele dia, Senhor, não expulsei demônio em teu nome, não profetizamos em teu nome, não fizemos maravilhas em teu nome. Esses tais que disse Jesus: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E esse grupo de gente que vai dizer: Senhor, nós fizemos isso, isso, isso no teu nome. Aí ele vai dizer: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mas o que eu quero destacar é o que disse Jesus: eu nunca vos conheci. Ele vai falar isso para esse grupo de gente. Enquanto que, voltando lá em São João 10, ele diz que suas ovelhas ouvem a sua voz, e disse: e eu as conheço. Quer dizer, esse grupo de ovelhas, que são os predestinados, ele diz: eu as conheço. Aquele grupo de São Mateus 7, 21, que vai dizer: não profetizamos em teu nome, não fizemos isso, isso no teu nome, expulsamos demônios, eu nunca vos conheci. Então um grupo ele conhece e o outro grupo ele não conhece. Aí você diz: mas como que Deus não conhece se ele é onisciente? Essa questão dele conhecer suas ovelhas, e essas ouvem sua voz e lhe seguem, é porque elas têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E essas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, com o sangue do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, essas ele conhece porque seus nomes estão ali e não podem serem apagados. Agora, aquele outro grupo de Mateus 7, 21 em diante, que o Senhor Jesus disse que muitos me dirão naquele dia: não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não fizemos muitas maravilhas em teu nome. Ele vai dizer: eu nunca vos conheci. É porque esse grupo, seus nomes não estavam no livro da vida do Cordeiro. Esse é o sentido. E por não estarem seus nomes no livro da vida do Cordeiro, logo não podem participar da bênção do arrebatamento, do benefício do rapto, muito menos
da bênção da primeira ressurreição, que é para o arrebatamento. Porque os que são arrebatados são as ovelhas que ouvem a voz do bom pastor, Jesus Cristo, e ele, Jesus Cristo, o bom pastor, as conhece. E não as conhece agora, hoje. Como diz as igrejas, os visitantes chegam, vão aceitar Jesus e o pastor ora e o Senhor escreve o nome do fulano no livro da vida do Cordeiro. Não. O predestinado, o seu nome já está escrito desde a fundação do mundo. E o interessante que disse Jesus, prosseguindo a leitura de São João, capítulo 10, após ele dizer: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. O verso 28 de São João 10 diz assim: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as tirará da minha mão, porque elas são minhas ovelhas, e eu as conheço, elas me seguem, e eu dou-lhes a vida eterna, e ninguém as tirará da minha mão. Quer dizer, quando o indivíduo é salvo, ele é salvo para sempre, meu filho. Ele não é salvo hoje, amanhã está perdido. Uma vez salvo, salvo para sempre. Pois a vida eterna, só há uma fonte de vida eterna, esta é Deus. E como os predestinados, filhos de Deus, que ele conheceu, seus nomes colocou no livro da vida do Cordeiro, e ele conheceu previamente, antes da fundação do mundo, ele já te conhece, ele já me conhece. E não é hoje. Antes de nascermos, virmos ao mundo, ele já nos conhecia. Então, ele sabia desde o princípio, mesmo antes de haver um princípio, se eu ia crer nesta palavra. Se você ia crer nesta palavra. Conhecendo, o fulano vai crer em mim por livre-arbítrio. Vai crer na minha palavra e viver por ela. Conhecendo-nos previamente, antes da fundação do mundo, logo ele nos predestinou, nos elegeu. E aí, nossos nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro. Portanto, ele disse: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Esse nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. É justamente isto que o Senhor Jesus falou aqui em São João capítulo 5, verso 24. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra, quem é que ouve a minha palavra? Minhas ovelhas ouvem a minha voz, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então Jesus disse: eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, porque quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Você passa a ser eterno tanto quanto Deus é eterno. Quando você recebe a vida eterna, você recebe a vida eterna para você ser levado no arrebatamento, levado no rapto. Tem a vida eterna e não entrará em condenação. Quer dizer, você não, o eleito, a ovelha de todas as eras, não entrará em condenação. Quer dizer, ela não será julgada no grande trono branco, porque ela faz parte do grupo de pessoas eleitas que estão incluídas na primeira ressurreição. Os que morreram e os que não morreram serão transformados e raptados, arrebatados, antes da grande tribulação. E esta é a primeira ressurreição, que nós lemos que lá em Apocalipse, onde disse: bem-aventurado
e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e reinarão por 1000 anos. E você sabe que somente a esposa de Cristo reinará por 1000 anos na terra. Então você tem os mortos que morreram em Cristo, de todas as eras, que são parte desta palavra, e que creram na mensagem no seu dia, através de cada mensageiro. Eles receberam a vida eterna. E no final das eras, quando você vê a manifestação do Filho do Homem, cumprindo Lucas 17, verso 26 a 30, que disse que quando o mundo chegasse à condição de Sodoma e Gomorra, assim como foi nos dias de Ló, seria na vinda do Filho do Homem. E nós temos aprendido que o Filho do Homem, Cristo Jesus, ele é o Filho do Homem. Mas o que é o Filho do Homem, pastor? O Filho do Homem é um ministério profético na terra. O Filho do Homem é quando Deus mesmo está encarnado numa manifestação profética. Que você vê que quando Jesus veio, você sabe que ele não era a segunda pessoa da suposta Santíssima Trindade. Jesus era a única pessoa da deidade. O que é deidade? É Deus. Jesus era a única pessoa da deidade. Jesus era o próprio Deus. Ele não era a segunda pessoa. Porque quando você vê a palavra Deus, o que significa a palavra Deus? Significa um objeto de adoração. Você pode ter como Deus para você o seu carro, você pode ter Deus para você o seu emprego, qualquer coisa pode ser um Deus para você, porque a palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Você pode ter um Deus para você, um ídolo, um ator de novela, uma atriz, um ator de um filme. Aquilo é o seu Deus. Tudo que você coloca antes de Deus, que vem em primeiro lugar na sua vida, antes de Deus, aquilo é seu Deus. Por isso que disse Jesus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, em nossas vidas, tem que ser posto em primeiro lugar o reino de Deus. Ele deve ser o primeiro em tudo em nossa vida. O primeiro no nosso trabalho, o primeiro no nosso casamento, na nossa família, primeiro em tudo. Antes, talvez muitas pessoas não entendam o que eu vou dizer, que as pessoas às vezes não entendem o que a gente quer dizer, mas eu vou dizer, talvez você, ele é primeiro do que o seu pai. Deus é primeiro que sua mãe. Deus é primeiro que seu emprego. Ele é o primeiro do que sua família. Ele é primeiro. Ele é aquele que merece toda a adoração. Não estou dizendo isso que você tem que desprezar seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa. Não, eu estou dizendo que tudo na sua vida, em primeiro lugar, tem que ser Deus. Então veja, Jesus era Deus encarnado. Jesus era Deus na terra. O Verbo, que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. O Pai, que é o Espírito Santo, do Velho Testamento, o Jeová do Velho Testamento, que era Espírito, se manifestava por meio de uma coluna de fogo, que se escondeu atrás de um véu de carne,
peles de animais, melhor dizendo, no terceiro compartimento, aquela coluna de fogo saiu dali e se encarnou em Jesus. Você sabe que quando Jesus foi batizado ali no Rio Jordão por João Batista, sendo um profeta vidente, que via coisas, ele viu a coluna de fogo descer do céu em forma de uma pomba. Não é que era uma pomba, era uma luz, uma coluna de fogo, num formato de uma pomba. Desceu, e a voz veio e disse: esse é o meu filho amado, em quem me compraz habitar, morar. O Espírito Santo, a coluna de fogo, o Senhor Deus, o Pai eterno, o Espírito Santo, veio e entrou em Jesus. Jesus, a carne, foi gerada, e por ter sido gerado, foi chamado de filho, a carne. Mas o grande Deus eterno estava dentro desta carne. E aí você vê Deus manifestado em carne humana no tempo de Jesus, pregando aos judeus. Agora, quando você vê Jesus curando, Jesus ressuscitando mortos, Jesus libertando os oprimidos pelos demônios, quando você vê Jesus parando a natureza, controlando as tempestades, quando você vê Jesus levantando a mão e dizendo: Lázaro, vem para fora, aquilo não era a carcaça, o corpo que foi gerado, que foi chamado de filho falando. Aquilo era o Pai, o grande Espírito Santo, o Senhor do Velho Testamento, que estava encarnado naquela carne falando. Era Deus falando através daquela carne, que foi chamado de Jesus. Então você vê o Filho do Homem. Jesus era Deus em carne, num ministério profético para judeus e samaritanos. Agora, ele prometeu e disse que assim como foi no dia de Sodoma, seria na vinda do Filho do Homem. E você sabe que Sodoma era um povo gentil, não era um povo judeu. Então, os judeus tinham recebido o ministério de Filho do Homem, Deus numa carne. Mas os gentios não. Os gentios, irmãos, nós que não somos judeus, é um povo pagão, um povo que crê em vários deuses, ídolos de ferro, barro, madeira. São gentios, pagãos. Mas a Bíblia diz que ele veio para os seus judeus, e os seus judeus não receberam. Mas todos aqueles que lhe receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Esses somos nós, que ele veio aos gentios para visitar o povo gentio, este povo pagão, para tirar dentre eles um povo para o seu nome, como bem está escrito em Atos capítulo 15, verso 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tirar deles um povo para o seu nome. Agora ele vem visitando os gentios para tirar um povo. Um povo são pessoas, um povo são indivíduos, um povo são aquelas ovelhas que disse Jesus: ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu dou-lhes a vida eterna. São essas pessoas desse tempo dos gentios, que Paulo bem disse em Romanos 11. Então nós podemos ver, meus irmãos, que Jesus deveria visitar esse povo gentil, e é chamado de plenitude dos gentios. Romanos 11, 25 diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumar de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que
a plenitude dos gentios haja entrado. O que é isto? Deus dando uma oportunidade ao povo gentil durante 7 eras da igreja, enviando 7 mensageiros. Ora, você sabe que em Daniel capítulo 9, verso 25 ao verso 27, está dito ali, profetizado sobre as 70 semanas de Daniel. Este tempo é o tempo que Deus determinou para tratar com o povo judeu, que é o povo de Daniel. E aí nós encontramos que Deus completa o seu trabalho chamando o povo judeu nessas 70 semanas de Daniel. Agora, quando você vê a última semana, a semana tem 7 dias, mas esta semana de 7 dias que Daniel viu, elas são semanas proféticas, refere-se a 7 anos. A última semana que Deus agora vinha tratar com os judeus, onde o Messias apareceria para aquele pacto por meio de uma semana. Eu quero ler Daniel capítulo 9, já que nós falamos sobre isso, né? Deixa eu ler Daniel 9, porque nós precisamos tomar isto com clareza. Isto é muito bom, certo? Tem tudo a ver com o que nós temos. Eu vou ler o verso 24 de Daniel capítulo 9. Daniel 9, verso 24. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Isto aqui é o anjo falando a Daniel. Daniel era judeu. Quando o anjo diz que 70 semanas estão determinadas ao teu povo, Daniel, logo era o povo judeu, porque Daniel era judeu. Então, 70 semanas não tem nada a ver com os gentios. E sobre a tua santa cidade, a santa cidade é Jerusalém, para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. São 6 propósitos que Deus deu para tratar através das 70 semanas de Daniel com o povo judeu. Esses 6 propósitos está determinado para Deus tratar com judeus. Outra hora a gente vê esses 6 propósitos. Mas o verso 25 diz assim, ó: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Você sabe que lá atrás Jerusalém foi destruída, quando Nabucodonosor entrou, invadiu Jerusalém, matou alguns judeus e levou cativo os outros judeus para a Babilônia. E Daniel foi junto, destruiu a cidade, destruiu o templo. E eles ficaram ali presos, cativos em Babilônia. Mas a profecia é que eles voltariam para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo. E a partir daquela reconstrução do templo para frente é que se trata das 70 semanas de Daniel. É o que diz aqui: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, com P maiúsculo, 7 semanas. Então você tem essas 7 semanas determinadas para a reconstrução de Jerusalém, certo? Essas 7 semanas foi quando o povo judeu saiu de Babilônia, voltou para Jerusalém e reedificou a cidade e o templo, ok? 7 semanas. E 62 semanas
Depois das 7 semanas, agora mais 62 semanas. Fazendo assim, 7 semanas com 62 semanas dão quantas semanas? 69 semanas. Até ao Messias. Então, até o Messias chegar, eram 69 semanas. E quando o Messias chegou, o que aconteceu? As 69 semanas estavam para trás. Agora, a partir daqui, era início da última semana, completando as 70. Deu para entender? Então diz: e as ruas e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, e depois das 62 semanas, que é a última, né? A última teve 7, depois 62. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Quer dizer, já na 70 semana, na última semana, a semana 70, que depois das 62 semanas, na semana 70, o Messias será tirado, e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. O Messias foi tirado na metade da semana última, que são 7 anos. O que Deus fez? Esses 7 anos, que é a última semana, Deus partiu em 2 partes. 3 anos e meio Jesus cumpriu, 3 anos e meio Moisés e Elias irá cumprir. E nesse espaço de tempo aqui no meio, Deus colocou as 7 eras da igreja. É Deus visitando os gentios outra vez. Então veja, o verso 27: ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então você tem Cristo fazendo exatamente este concerto por 1 semana. E este concerto, por 1 semana, você encontra Jesus Cristo na metade desta semana que ele fez o concerto. O que ele fez? Ele então, nesses 3 anos e meio que ele fez o concerto por 1 semana, na metade dela ele é tirado, e aí ele vem para nós gentios e nos visita através de 7 mensageiros, certo? Eu queria ler com vocês na mensagem Perguntas e Respostas sobre selos, parágrafo 224. Perguntas e respostas sobre selos, parágrafo 224. É a pergunta 18. Vou ler a pergunta 18 e a resposta. Preste bem atenção sobre a pergunta e a resposta. É dito assim: a pergunta: quando o concerto de Daniel 9, 27 foi confirmado por 1 semana? A pergunta é esta: quando o concerto de Daniel 9, 27 foi confirmado por 1 semana? A resposta: metade dele foi confirmado. O concerto, quando Jesus Cristo esteve na terra pregando aos judeus, ele nunca foi aos gentios, de modo nenhum. Ele disse aos seus discípulos: não vão aos gentios. Foi para os judeus somente, está vendo? Ele pregou por 3 anos e meio, isso é metade da 70ª semana. Agora, como Daniel disse que ele faria. Então, ele veio e cumpriu sua palavra neste concerto de 1 semana que ele fez com os judeus. E esta última semana, que são 7 anos, é dividida em 2 partes. Jesus cumpriu metade dessa semana, 3 anos e meio, e a outra metade Moisés e Elias cumprirá, onde Deus completará esta semana, tratando assim com os judeus através das 70 semanas.
Agora, neste entremeio dessas duas partes, está o povo gentil, as 7 eras da igreja. E a última era da igreja, a era de Laodiceia, é exatamente o período e o tempo onde Jesus deveria cumprir Lucas 17:30. No final da era de Laodiceia, ele deveria vir para cumprir a manifestação e o ministério profético do Filho do Homem para o povo gentil, no final da era de Laodiceia, quando o povo chegasse, o mundo chegasse na condição de Sodoma e Gomorra. O pecado, a maldade, a crueldade, no nível, no estágio, no seu ápice. Então, você deveria ver que Cristo deveria cumprir seu ministério de Filho do Homem entre gentios. E nós sabemos que isto já cumpriu. Quando Cristo desceu do céu, em Apocalipse 10:1, ele vem do céu numa nuvem formada de 7 anjos. Ele vem com o livro aberto dos selos. Ele vem para a terra. Ele está na terra agora através do 7º anjo. Era Deus numa carne humana. E obrando como Filho do Homem. Ora, então os gentios recebendo esta visita para chamar o seu povo, seus filhos, suas ovelhas, sua noiva, pessoas predestinadas, eleitas desde a fundação do mundo, cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. E é aqui que está o segredo. Quando Laodiceia expulsa, quando a palavra de Deus diz que Jesus está batendo na porta da igreja, da era Laodiceia, eis que eu estou à porta e bato, é porque Jesus está do lado de fora da igreja. Jesus não está dentro da igreja. Parece até um paradoxo, porque as igrejas dizem que Jesus está lá dentro, mas a mensagem do profeta William Branham diz que Jesus está fora da igreja, porque Jesus é a palavra, Jesus é a revelação dos selos, e ele foi rejeitado pela igreja pentecostal, que preferiu ficar com os dons de línguas estranhas, de profecia, de cura divina, achando que já era o Espírito Santo, mas não era. Eram apenas dons. O Espírito Santo se manifestou em carne humana, visitou, e os gentios, a igreja pentecostal, em vez de receber Cristo, a palavra, os selos, o que eles fizeram com a palavra? Irmão Morena disse na mensagem de acusação: eu acuso esta geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo em 1963. Deus feito carne, a palavra feito carne, ela foi crucificada outra vez. E o lugar da crucificação de Cristo no tempo dos gentios, sabe onde é? Irmã Morena diz: são os púlpitos das igrejas, onde Cristo é crucificado, a palavra é crucificada, e ela foi crucificada no tempo do irmão Branham, e ainda hoje ela é crucificada. Mas aqui está uma ressurreição espiritual para o povo eleito, a noiva de Jesus Cristo, onde recebe esta palavra. E aí você vê que eles participam do arrebatamento. E os que morreram em Cristo nas eras passadas estão aptos a ressuscitar e participar da primeira ressurreição, que é a ressurreição do rapto. Voltando a São João capítulo, tendo que correr contra o tempo, São João capítulo 5, o verso 24 fala da ressurreição para o rapto. Mas São João 5 ainda, o verso 28 fala da ressurreição para o julgamento, que é a segunda ressurreição. Verso 28 diz assim, São João 5, verso 28. Certo, meus irmãos? Porque não são todos que morreram
que vão ressuscitar para ser salvos e ser levados no arrebatamento, não. Só um grupo vai sair da sepultura e ser arrebatado para ir para o rapto ou arrebatamento. E o resto vai ficar lá na sepultura. Quando eu digo sepultura, não é ali debaixo da terra. Eu me refiro ou na sexta ou na quinta dimensão. Verso 28 diz assim, ó: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz, e os que foram, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então veja, aqui está a ressurreição daqueles que serão julgados, e serão julgados segundo suas obras, se fizeram bem, se fizeram mal. Esses aqui é os que recebem o julgamento, são ressuscitados lá na segunda ressurreição e serão julgados pelas suas obras. Enquanto que a noiva é arrebatada antes da tribulação e ela não é julgada. Pelo contrário, ela estará no trono com o esposo, julgando. Eu quero concluir, vamos terminar, lendo o parágrafo da mensagem A Era de Sardes, certo? A Era de Sardes, parágrafo 93, certo, meus irmãos? Porque tem a primeira ressurreição e tem a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é antes do arrebatamento, e o povo é levado no rapto. Depois você tem 3 anos e meio na terra de tribulação. Você tem então o Armagedon, a grande explosão, terremotos, bombas atômicas, vulcões. O Armagedon preparando a terra para o milênio. Mas quem participará do milênio? Somente a esposa de Jesus estará no milênio. Vamos lá? A Era de Sardes, 93. Surge a pergunta agora. É isto? A Era de Sardes, 93. Deixa eu ler, depois você vai me acompanhando. 94, tá. Surge agora a pergunta: por que estão estes justos no julgamento? Porque no julgamento vai ter uns justos sendo julgados. Mas por que estarão lá? Não há outro lugar onde eles possam ressuscitar, porque há somente 2 ressurreições. E desde que eles não puderam estar qualificados para a primeira ressurreição, eles devem se levantar na segunda, que é a ressurreição para o julgamento. Aqueles que se qualificam para a primeira ressurreição, a noiva, não estão no julgamento, não serão julgados. Por que a noiva não é julgada? Quando eu falo noiva, eu falo aquele povo de todas as eras. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz e foi julgado pela noiva. Ele foi condenado pela noiva. Ele foi amaldiçoado, levou a nossa maldição. E quando ele foi julgado e condenado, levou sobre si nossos pecados, essa esposa está livre do julgamento, livre de qualquer condenação. Foi Jesus quem disse. Então, aqueles que estão qualificados para a primeira ressurreição, a noiva, não estão no julgamento. São João 5,24, é o que eu li. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Isto é, o crente já é o recipiente da vida eterna que ele tem em sua possessão agora. Você já recebeu esta possessão, você já recebeu a vida eterna. Ah, mas alguém morreu, alguém partiu. Ele já partiu com a vida eterna. A
A vida eterna não é para a carne, a vida eterna é para a alma, pois a alma é a natureza, é o que somos, e nós recebemos vida eterna na alma, não na carne. Na carne você sente dores, cansaço, enfermidades, mas a alma recebe a vida eterna. Por isso que quando alguém morre, se ele recebeu a palavra no seu dia e creu e viveu por ela, ele recebeu a vida eterna. Não importa se ele partiu desse corpo, morreu, ele já morreu salvo, com vida eterna. Então disse o irmão Brana, esse é o crente, já é o recipiente da vida eterna, ele tem em sua possessão agora. E não entrará em condenação, não entrará em julgamento, é o que realmente é dito, mas passou permanentemente da morte para a vida. Notem, porém, cuidadosamente, Jesus deve ter ainda outro grupo em mente, que em uma certa ressurreição receberá a vida eterna. Eles a receberão na ressurreição, não a tendo previamente recebido como membros da noiva. Então, veja bem, irmão, o grupo da noiva de todas as eras recebem a vida eterna. E quando na primeira ressurreição os mortos saem da sepultura, se unem com os vivos transformados, são levados no arrebatamento, porque receberam a vida eterna, por terem crido na palavra do dia. Os que não receberam a palavra não são os eleitos, e os que morreram não são eleitos, não são ressuscitados na primeira ressurreição. E os vivos são deixados para passar a grande tribulação. E eles aparecerão lá depois do milênio, na segunda ressurreição, todos ressuscitam, e esta ressurreição é para o julgamento no trono branco. E lá sim, Jesus e a sua esposa estarão sentados, julgando os que ressuscitaram na segunda ressurreição, e ali Jesus separará, como um pastor separa o bode das ovelhas. E aqueles que fizeram o bem, segundo suas obras, serão salvos e receberão a vida eterna lá no julgamento, não tendo previamente recebido no tempo em que estamos vivendo. Porque a vida eterna é esta palavra, e ela sendo rejeitada, a mensagem do dia, eles estão rejeitando a vida eterna. Então, o irmão Brando prossegue e diz: Jesus deve ter ainda outro grupo em mente, que em uma certa ressurreição, que é a segunda, receberão a vida eterna. Eles a receberão na ressurreição, que é a segunda ressurreição, não a tendo previamente recebido como membro da noiva. São João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a sua ressurreição da condenação. Certo? Então essas duas ressurreições estão aí. A noiva não é julgada pelas suas obras e não é salva pelas suas obras. A noiva é salva pela fé. E a fé é revelação. E neste tempo final, a revelação tem vindo, a fé de rapto. A fé de rapto que está nos 7 trovões, que são as revelações contidas nos 7 selos. O Cordeiro abriu o livro, desceu, bradou como leão e trouxe os trovões para que eu e você pudéssemos alcançar esta fé de rapto e sermos levados no arrebatamento. Cremos que isto é real, isto é verdadeiro. Há um povo que será levado no arrebatamento, e este povo, oh meus irmãos, minhas irmãs, eles não passarão pelo julgamento. Agora, aqueles que não creram na mensagem do dia, rejeitaram a vida eterna, que não são eleitos, eles só levantarão depois do milênio.
e eles serão julgados, serão segundo as suas obras. Obrigado, Pai. Ajuda o teu povo, Senhor, cada dia mais para compreender essas verdades tão perfeitas na palavra. Que tenhamos cada dia compreensão que neste tempo final existe um povo, pessoas eleitas, homens e mulheres, crianças, jovens, anciãos, adultos, que o Senhor os conheceu e o Senhor disse: eu dou-lhes vida eterna. Oh, que gloriosa porção da palavra temos recebido, Pai. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que temos de poder estar reunidos aqui e ouvir tua voz por meio desta palavra. Abençoe meus irmãos aqui presentes, os irmãos pela internet, que tenhamos, Pai, cada dia mais e mais a tua potente mão nos conduzindo. Conceda-nos, Pai, uma noite tranquila e um sono reparador, que nós possamos, Pai, ser levados aos nossos lares na tua proteção e segurança. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Tu desceste como filho do homem neste dia, vestido de uma nuvem. És o anjo forte, o ancião de dias, com o livro aberto em tuas mãos. O mundo foi julgado, condenado a morrer. Ai de mim, estava tão perdido, mas estendeste tua mão a mim em amor. Abriste meus olhos cegos para ver. Eis o Cordeiro do Calvário, entregou sua vida, morreu para me libertar. Conquistou o pecado, a morte e o inferno por mim. Estou perdoado, eu sei, estou redimido. Ele me redimiu, digno é o Cordeiro. Minha alma lavou, minha vida transformou. Tenho completa redenção. Ele reclamou a mim, cante aleluia. Meu Redentor vive, o Filho ressuscitou. Ele vive em mim. Teu plano de redenção tu revelaste ao abrir os 7 selos. Deu-me força pra viver, fé para vencer este mundo e todo o mal desta era. Sou a esposa escolhida para sentar ao seu lado. Quanta graça achei em ti, Senhor. Elevo minha voz em gratidão, agradeço
meu corpo transformar, e deste mundo serei arrebatado. Ele me redimiu, digno é o Cordeiro. Minha alma lavou, minha vida transformou. Tenho completa redenção. Ele reclamou a mim. Cante aleluia, aleluia. Meu Redentor vive, o Filho ressuscitou. Ele vive em mim. Toda glória, louvor a Ele, honra e poder. Digno é o Cordeiro imolado. Babilônia agora é caída, e o dia de vingança em meu coração está, e o ano do meu Redentor chegou. Toda glória e louvor a Ele, honra e poder. Digno é o Cordeiro imolado. Babilônia agora é caída, o dia de vingança em meu coração está, e o ano do meu Redentor chegou. Ele me redimiu, digno é o Cordeiro. O Cristo ressuscitado está aqui, e os santos que dormem em breve se levantarão. Cante aleluia, aleluia. Meu Redentor vive, o Filho ressuscitou. Ele vive em mim. O Filho ressuscitou. Ele vive em mim. O Filho ressuscitou. Ele vive em mim. Amém, amém. Deus abençoe meus irmãos. Muito obrigado pela audiência de todos os irmãos, pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube e os irmãos aqui presentes. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Lembrando que nossos cultos às terças-feiras nós mudamos de horário de 20 horas para 19 horas, certo? No próximo domingo estaremos aqui para o culto de escola dominical, amanhã, pela manhã, no caso, domingo pela manhã às 9 horas, e à noite teremos culto também.